beleza? Muito bem. Mas olha, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, certo? E esse campo, ele pode, a gente viu o caso mais bonitinho, que é o campo elétrico produzido por uma carga elétrica em um ponto. Mas a gente sabe que, na realidade, a gente tem sempre vai ter muito mais que uma carga elétrica, né? Um corpinho carregado. Não, a gente vai ter normalmente vários, né? Então, o campo elétrico resultante em um ponto vai ser dado sempre pela soma vetorial dos campos elétricos individuais produzidos por cada carga elétrica naquele ponto. Então, aqui no meu exemplo, aqui, ó, tem uma carga Q1 positiva, uma carga Q2 negativa, uma carga Q3 positiva. Ambas as cargas vão gerar nesse ponto um vetor campo elétrico, certo? Olha, a carga Q1 vai gerar um campo elétrico Q1 de afastamento. Então, a gente traça uma reta da carga até o ponto. É um campo de afastamento, tá? Apontando para fora. A carga Q2, por ser uma carga negativa, a gente traça uma reta da carga até o ponto. Vai ser um campo de aproximação. Então, o campo vai estar entrando ali, ó, na direção e sentido da carga, beleza? A carga Q3 vai gerar um outro campo naquele ponto ali, P, só que agora vai ser um campo de afastamento, porque ela é positiva. O campo resultante nesse ponto é a soma vetorial desses campos aqui, ó, né? Então, os exercícios vão estar cobrando da gente normalmente coisas bem mais simplificadas. Vai te dar figuras geométricas, né, bem definidas ali, de forma que você consegue resolver sem tanta dificuldade aqui qual que é o vetor campo elétrico em determinado ponto. Vamos lá pegar um exemplinho para a gente ver como que isso é cobrado nos exercícios. Olha, 4 cargas elétricas, 3 positivas e 1 negativa, estão colocadas nos vértices de um quadrado, como mostra a figura. Olha que coisa bonitinha aqui. Você tem as cargas nos vértices de um quadrado. A gente sabe que todos os lados aqui são iguais, né? Bem definido ali. Marque a opção que melhor representa o campo elétrico no centro do quadrado. Olha, você sabe que ele quer saber aqui no centro, olha, bem no centro do quadrado. Você sabe que cada carga vai gerar um campo nesse ponto central aqui do quadrado. O campo resultante é a soma dos vetores aqui de campo elétrico, beleza? Olha, a gente sabe que o modo do campo gerado por uma carga pontiforme é o quê? Constante Coulomb vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, do que depende o campo? Depende de duas coisas. Do valor da carga, certo? E da distância que essa carga está do ponto no qual você está analisando, essa distância ao quadrado, beleza? Então, carga e distância, isso que é importante analisar. Então, para a gente entender aqui e resolver esse problema, vai ser sempre uma soma vetorial, então eu vou ter que entender como é que soma vetores ali. Se não lembra, vai lá na aula de vetores e dá uma olhada, tá? Usa a regra do paralelogramo, a regra do polígono, vai ser importante nessa parte da matéria. Olha, a gente vai analisar o campo gerado por cada carga nesse ponto central aqui, para a gente depois somar os vetores, somar e subtrair vetores, beleza? Olha, essa carga 2Q aqui vai gerar um campo nesse ponto, que é um campo de afastamento, porque ela é positiva. Então, traça esse vetor verde aqui, ó. Essa carga negativa aqui, ó, menos 2Q, vai gerar um campo nesse ponto que é de aproximação. Aí, tracei outro vetor verde aqui. Repara, esses vetores têm o mesmo tamanho, por quê? Porque as cargas têm igual valor em módulo e a distância delas ao ponto é igual, né? É a metade da diagonal do quadrado aqui. Então, eles vão ter a mesma intensidade, esses vetores, têm o mesmo tamanho, apontando para o mesmo lado. O vetor resultante entre eles é a soma deles ali, que vai dar um vetor grandão na mesma direção e sentido. A gente soma os módulos ali, traça o vetor ali. Vamos gerar os vetores campo elétrico nesse ponto, gerado por essas duas cargas aqui. Olha. Essa carga aqui positiva vai gerar nesse ponto um campo elétrico de afastamento, certo? É um vetor menorzinho do que esse, porque a distância é a mesma, mas o valor da carga é menor. Então, se a carga é menor, o campo também vai ser menor. Então, o vetor campo elétrico vai ser um vetor menorzinho. Essa carga positiva vai gerar nesse ponto um vetor campo elétrico também de afastamento, porque ela também é positiva ali, ó. Certo? E aí, repara, como esses vetores
têm o mesmo tamanho, ou seja, a mesma intensidade. Por quê? Porque o valor da carga é o mesmo e as distâncias são as mesmas. Então, mesmo valor ali, ó. Só que eles têm sentidos opostos, então eles estão se anulando. Você pode cortar eles ali. Quando você vai somar todos os vetores, você pode cortar eles, simplificando ali. Então, só vai sobrar esses vetores aqui, ó, que quando somados vai dar esse vetor resultante aqui. E aí, o vetor resultante, o campo elétrico resultante ali no centro do quadrado vai ser o vetor da letra B, B de bola, beleza? Muito bem. Fica para dever de casa esse outro exercíciozinho aqui, tá? Mesma ideia, só que agora estou analisando o campo elétrico nesse ponto P aqui, central ali, ó, distância média entre essas duas cargas aqui, ó, que estão nos vértices de um triângulo equilátero. E agora a gente vai fazer esse outro exercíciozinho aqui, que vai estar falando do campo elétrico em uma região entre duas cargas elétricas ali. É um exercício bem comum de ser cobrado, é um nível um pouquinho mais difícil, mas tranquilo. Olha, duas cargas pontiformes QA, 8 microcoulombs, e QB, 2 microcoulombs. Então, reparar, as cargas são positivas, elas criam um campo de afastamento entre si, né? Repara que esse micro aqui é 10 a menos 6, tem que substituir, certo? Vamos lá. Estão fixas e separadas de 6 metros a distância na qual elas estão separadas. A que distância de QA, primeira carga, o vetor campo elétrico é nulo, o meio é o vácuo. Muito bem. Vamos desenhar essa situação. Olha, desenhar aqui é bom demais. Tem a carga QA a uma distância de 6 metros da carga QB. Certo? A carga QA gera em um ponto aqui no centro dela, no centro entre as cargas, né? No centro não, na distância aqui entre as cargas, ela vai gerar um campo de afastamento para a direita, esse é o campo gerado pela carga A, e nesse mesmo ponto, a carga QB vai gerar um campo também de afastamento, porque ambas são positivas. Ele quer saber qual que é essa distância X dessa carga aqui, ó, da carga QA, qual que é essa distância X na qual o campo vai ser nulo, ou seja, que esses dois campos aqui, esses dois vetores de campo tenham igual valor, porque quando eles tiverem igual valor, o ponto aqui, ó, entre as duas cargas, onde esses campos tiverem igual valor, esses vetores de campo elétrico vão se anular e o campo resultante vai ser nulo. Então você quer saber a que distância X dessa carga que há isso acontece. Beleza? Essa é a questão. Primeira coisa que a gente tem que ter nesse exercício é essa questão. O que ele quer da gente, né? Muito bem. A partir disso, a gente pode usar a equação que a gente desenvolveu ali do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. K vezes Q, aqui no caso do campo A, é o campo gerado pela carga A, vai ser a carga A, né? Dividido pela distância na qual está analisando dela ao quadrado. Isso vai ser a mesma coisa ali, só que para a carga B. Olha, constante Coulomb vezes a carga B, que está gerando o campo ali naquele mesmo ponto. E aí, essa distância agora que a gente está analisando, não é mais a distância da carga A até o ponto. A gente está analisando a distância da carga B até o ponto. Olha, então, repara, se a distância total entre elas é 6 e a distância da carga A até o ponto é X, a distância da carga B até o ponto vai ser o que sobrar aqui, ó, que é o total 6 menos essa distância aqui, ó, que é X. Então, aqui vai ser 6 menos X ao quadrado, certo? Bom, agora vamos começar a fazer conta. Agora é matemática, tá? Vamos lá resolver esse exercício matematicamente agora. Olha, a gente pode simplificar a constante Coulomb, o cata dos dois lados da igualdade, multiplicando, pode simplificar. A gente substitui o QA, é 8 vezes 10 a menos 6, o QB, 2 vezes 10 a menos 6. Aqui continua o x quadrado. Aqui a gente vai pegar esse produto notável e resolver ele, abrir ele. Ó. 6 ao quadrado, vai ficar como? 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é menos 2 vezes 6 vezes x, vai dar menos 12x, mais o segundo termo ao quadrado, que vai dar x ao quadrado, certo? Aí agora, a gente pode também simplificar, olha, simplifica o 10 a menos 6 com 10 a menos 6. A gente pode simplificar esse 8 com 2, a gente pode simplificar também dividindo por 2, ó, divide por 2,
divide por 2. Aqui vai sobrar 1 no numerador. Aqui vai sobrar, quando dividir por 2, vai sobrar 4. E o denominador eu mantive, olha. E aí agora eu posso multiplicar cruzado. Como é que vai ficar? 4 vezes 36, 144. 4 vezes menos 12x vai dar menos 48x. 4 vezes x quadrado vai dar 4x quadrado. Isso vai ser igual a x quadrado vezes 1, que é x quadrado. Agora eu posso passar esse x quadrado para o outro lado da igualdade subtraindo e reorganizar os termos. Vai ficar assim, ó, 3x quadrado, porque 4 menos 1 vai dar 3x quadrado, menos 48x mais 144, beleza? Eu posso agora dividir tudo aqui por 3. Dividindo tudo por 3, os dois lados da igualdade por 3, aqui vai dar x quadrado, menos 16x, mais 48, igual a zero. Olha, tem uma equação do segundo grau. Eu posso usar a Bhaskara aqui para obter o x, né? E aí eu resolvo o problema. E aí, o x é o quê? É menos b, o b é menos 16, né? Menos com menos vai dar mais 16. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é o quê? B ao quadrado, menos 16 ao quadrado vai dar mais 256. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 48. Então, menos 4 vezes 1 vezes 48 vai dar menos 192. Isso tudo dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, olha lá. 256 menos 192 vai dar 64. Raiz de 64 vai dar 8. Então, o x ele pode ser 16 mais ou menos 8 sobre 2. 16 mais 8 dá 24, dividido por 2, 12. Aí você analisa, olha, 12 metros da carga A seria em um ponto aqui. E ele não quer aqui, ele quer aqui dentro. Olha, aqui a distância da carga A, o vetor é nulo. Então, ele quer ali no meio. Não tem nem opção 12 metros aqui, né? Pra falar a verdade. E a outra opção de x é 16 menos 8, vai dar 8 dividido por 2, 4. 4 tem a letra B de bola, beleza? Esse exercício recorrente, né, que é uma região do espaço onde o campo é nulo. E aí, para o campo aqui ser nulo, os vetores aqui, eles têm que ter igual valor, igual módulo. E aí, você usando a equação ali da carga elétrica gerada por campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, igualando ali, você pega e faz a continha e resolve tranquilamente. O mais complicadinho é fazer essa construção aqui, ó, desenhar essa construção aqui é o mais complicadinho, beleza? Vamos continuar a matéria. Olha, se você pegar e ligar, vamos voltar aqui, ó, para esse desenho que vai ser útil para a gente, de campo elétrico. Quer ver? Aqui, ó. Preste bastante atenção. Em cada ponto do espaço vai ter um vetor campo elétrico. Se você ligar esses vetores um a um, você pode produzir ali linhas, certo? Essas linhas, elas são muito bacanas para a gente, elas são bem eficientes assim, para a gente fazer várias coisas aqui no campo elétrico. Elas são chamadas linhas de campo. As linhas de campo geradas por uma carga positiva são linhas radiais que estão saindo da carga, certo? Porque ela é positiva. Então, a gente chama de linhas de afastamento ali, o campo de afastamento, certo? E as linhas de campo geradas por uma carga negativa vão ser radiais também, certo? E com sentido de aproximação ali, entrando na carga. Essa formulação de linhas de campo, gente, ela é muito útil, tá? Muito útil para a gente resolver diversos problemas de campo elétrico de forma bem mais simples. Olha, só que as linhas de campo, elas não estão isoladas, né? Normalmente as cargas estão interagindo. E aí você vai ter ali linhas de campo diferentes, olha. Não só radiais, né? Por exemplo, aqui você tem uma carga, o experimento, olha que legal, de uma carga positiva com uma carga negativa, ou o contrário. As linhas, elas se atraem, olha, a linha de campo que sai da carga positiva, ela acaba entrando na carga negativa. Olha que legal. E quando você tem cargas elétricas de mesmo sinal, seja negativo, negativo, ou positivo, positivo, as linhas de campo elas vão se repelir. Olha que doido. E aí, você tem algumas propriedades para essas linhas de campo. Aqui mais um experimento, olha.
o campo gerado por uma carga pontiforme, que são linhas radiais saindo da carga. Aqui a gente tem uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o campo elétrico gerado por placas elétricas carregadas com sinais opostos. Olha, as linhas de campo ali são paralelas, bem bacana. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse caso aqui, campo elétrico uniforme. Essas linhas, elas vão ter propriedades. Vamos agora entrar nessa parte que é bastante importante.